Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Wesley Silva. O Wesley é ortopedista, médico do esporte e é médico da Confederação de Esportes Paralímpicos, da Confederação Brasileira de Esportes Paralímpicos e atua no Centro Paralímpico Brasileiro, né? Então, acho que ninguém melhor aí para a gente falar um pouco sobre a parte médica no esporte paralímpico, né? Primeiramente, Wesley, bem-vindo e obrigado aí pela disponibilidade. João, obrigado aí pelo convite, obrigado ao pessoal do Medicina de Excelência. A gente está aqui à disposição para bater um papinho aí sobre esporte adaptado, medicina e exercício. Ótimo. Bom, o primeiro ponto é que, diferentemente dos Jogos Olímpicos, em que a parte médica é uma área mais acessória, onde o médico fica meio que escondido, ele deve evitar aparecer demais, né? O esporte paralímpico ele nasce da área médica, né? Ele nasce de condições médicas, onde talvez o médico tenha um papel preponderante dentro, até definidor de resultados mais do que nunca comparado com o esporte olímpico, né? Então, assim, só para a gente tentar entender um pouco do que a gente está falando, né? Quando você fala em esportes paralímpicos, que tipos de deficiências são abrangidos? O que elege uma pessoa participar de uma modalidade paralímpica? Maravilha, João. Pois é, exatamente isso que você falou, né? O esporte paralímpico, né? O esporte adaptado, ele surge lá no pós-guerra. Então, em 1948 ali acaba a guerra e um médico, né? Um neurocirurgião, o Ludwig Goodman, ele vai para a Inglaterra exatamente fugindo da Segunda Guerra e funda um hospital para lesados medulares e um grupo para estudar a paraplegia. Na verdade, as lesões medulares que ocorreram naquela época, principalmente na Segunda Guerra. E aí há atividades físicas ali de adaptação e atividade lúdica e rapidamente isso há um incremento tanto na qualidade de vida quanto nos desfechos aí das patologias. Então, essencialmente, o esporte paralímpico, o esporte adaptado, ele surge para as atividades motoras, para a lesão, para a deficiência física, né? Sequencialmente, aparecem, então, os deficientes visuais, ali por volta dos anos 60, e o crescimento vertiginoso da participação dos visuais, que logo dão quase que 30% do percentual contra quase 60% aí dos atletas, pouco mais dos físico-motores. Mais recentemente, de Barcelona para cá, entram os intelectuais, que tiveram um problema em Barcelona, exatamente em Barcelona, acabaram ficando fora e retornaram definitivamente em Londres, os deficientes intelectuais. Então, essencialmente, são esses três grupos de deficiência que fazem parte da Paralimpíada, tá? Mas os esportes adaptados existem para várias deficiências, como, por exemplo, a deficiência auditiva, até se discute a questão do autismo. O fato é que esporte adaptado, exercício adaptado, existe para inúmeras condições humanas. Então, sei lá, você tem uma prótese de joelho, por exemplo, você vai ter que adaptar determinados esportes para a prática da atividade física adaptada. A gente só traz o universo paralímpico como se fosse a Fórmula 1, aí, o ápice do esporte adaptado. Ótimo. Bom, e as classificações no esporte paralímpico, eles tentam de alguma forma equilibrar as deficiências dos atletas, não necessariamente o diagnóstico, né? Então você tem situações, por exemplo, de condições onde o atleta pode participar como deficiente físico, ou ao mesmo tempo pode estar como uma deficiência intelectual, e um esporte como cadeira de rodas, onde você tem talvez diversos diagnósticos médicos que podem estar levando àquela condição, à elegibilidade desses atletas, né? Do ponto de vista médico, esses atletas eles são muito diferentes. Você pega, por exemplo, esporte de basquete de cadeira de rodas. Esses atletas são muito diferentes do ponto de vista médico. Excelente pergunta. E você pegou um dos esportes que tem a maior heterogeneidade de diagnósticos médicos, é exatamente o basquete, né? A partir do basquete, você tem a classificação, por exemplo, do rugby, que é a classificação em pontuação. Então, uma equipe coletiva
tem um nível de pontuação de acordo com o nível de deficiência. Então, você pode ter no basquete um atleta de pontuação alta, que é o menos deficiente, que é, por exemplo, amputado e ele anda de prótese. Ele, na verdade, vai sentar na cadeira para jogar basquete. Ao passo que você tem um lesado medular alto, né, uma lesão tetraparético, por exemplo, que ainda consegue tocar uma cadeira, consegue tocar uma bola, ele vai ser a pontuação mais baixa. Então, esse somatório na quadra de basquete dá 14 pontos. Então, acaba que deixa o esporte muito democrático. Então, a classificação funcional do esporte coletivo leva em consideração vários diagnósticos e níveis de deficiência diferentes, tá? Então, cada esporte tem um perfil de classificação específico, né, que leva em consideração o nível de deficiência. Não pode ter, por exemplo, uma cura para a medicina moderna, ou seja, ela precisa ser uma deficiência de um certo modo definitiva, né? E tem um grau mínimo de deficiência, que ele é diferente da legislação de muitos países. Então, esses são os parâmetros básicos para uma classificação. E como você bem falou, a origem era médica, a classificação também era médica. Lá em 1950, a primeira classificação foi entre lesado medular alto e baixo, porque essa deficiência trazia uma diferença enorme em termos de performance, tá? E aí, lá pelos anos 80, na Paralimpíada de Aachen, na Holanda, é que começa a mudar o perfil de classificação de médica para funcional. Aquilo que você tinha de deficiência começou a ficar um pouco mais de lado e levou-se em consideração muito mais aquilo que você tinha de funcionalidade, né? Por isso que começou a ter uma agregação de classes funcionais com deficiências muito diferentes. Ótimo. E do ponto de vista médico, a gente tem aí as deficiências, então vamos dizer, dentro das deficiências físicas existem 8 classes de deficiências diferentes, né? E que muitas vezes eles estão combinadas aí. Então a gente pensa muito, por exemplo, a grande parte dessas deficiências tem como origem o sistema nervoso central, né? Que outro tipo de problema no sentido médico que esses pacientes podem ter em decorrência desse diagnóstico? Porque a gente sabe que o sistema nervoso central ele tem várias funções que vão muito além de movimento, né? Existem, por exemplo, 10 condições que a gente utiliza para classificar para o paralimpismo. Dessas, como você falou, 8 têm alguma deficiência motora. A outra é intelectual e a outra é visual. Das motoras, nós temos 3 que estão relacionadas à lesão do neurônio motor central, do neurônio motor 1, que faz com que você tenha uma grande perda do controle motor. Então, você tem a espacidade, você tem a hipertonia, você tem a atetose. Você tem outras grandes perdas de força muscular, que é uma quarta condição de deficiência física. E aí você tem, por exemplo, a poliomielite é um exemplo, a lesão medular é um desses exemplos. Outra condição que a gente leva em consideração motora é a grande perca de arco de movimento. O protótipo, então, é a artrogripose. Outra deficiência motora é um encurtamento significativo de um membro em relação ao outro, e aí depende de cada esporte. Por exemplo, atletismo ali está em 7 centímetros de diferença. Outra condição importante é a deficiência de membros, seja ela por amputação ou congênita ou uma tumoração. E mais uma condição motora é a baixa estatura, né, que é mais conhecido é o nanismo acondroplásico. Então, são condições motoras, são 8 condições aí que fazem o atleta ser classificável para o universo paralímpico. Ótimo. Mas vamos lá, então você tem essas deficiências que são deficiências de alguma forma motoras, né? Mas vamos dizer, como exemplo, o lesado medular tem uma preocupação muito grande que é a disfunção autonômica dele, né? O que seria isso e qual que é a realidade disso dentro do esporte paralímpico? Muito bom. A alteração autonômica é muito comum naqueles lesados medulares que nós chamamos de lesão medular alta, ou seja, o paraplégico com lesão alta, que são os paraplégicos que têm lesões acima de T6, e, consequentemente, os tetraplégicos ou tetraparéticos, aqueles que têm lesões parciais. De um certo modo, eles perdem a conexão com o cérebro.
para um controle desse sistema nervoso autônomo simpático, porque nós temos gânglios da região torácica, que vai de T1 a T6, que é chamado de conjunto simpático, plexo simpático, que fica exatamente ali na coluna torácica. Isso provoca um grau de desautonomia bem severo, ou seja, o atleta no estímulo ali, seja da atividade física ou estímulo principalmente álgicos, sei lá, bexiga cheia, intestino cheio, ele perde o controle autonômico, ele não tem esse controle autonômico, que pelo aumento das catecolaminas, eles têm picos de pressão altíssimos, você tem picos de pressão, às vezes você tem uma contrarregulação do nervo vago que tem uma bradicardia de repouso, ou seja, existe um descontrole muito grande que pode, para alguns casos, favorecer a performance, mas como ele tem um descontrole muito grande, a chamada desautonomia reflexa, pode levar ao óbito. Tem picos de pressão de, por exemplo, 320 por 220 milímetros de diastólica, por exemplo, frequências cardíacas que podem subir a valores altos, apesar de eles não conseguirem subir tanto na normalidade, mas quando eles estão sob desautonomia, eles sobem para valores que eles não estavam habituados. Então, o risco de você ter um AVC, um infarto, é bem alto. Então, o IPC tenta coibir, fazendo controle de saúde de alguns atletas. Então, esse é o principal risco aí para lesados medulares acima de T6, com lesão acima de T6. Ótimo. Pensando na classificação dos atletas, é o que você falou, né? Começou a ter uma classificação que é menos médica e mais da funcionalidade desses atletas. O médico, você como médico de uma delegação, você tem algum papel, vamos dizer, até de observação nisso? Porque a gente sabe que existem formas de tentar burlar isso daí, de tentar ter uma classificação que não é compatível com a deficiência, né? A busca por medalhas faz com que exista todo tipo de jogo sujo nesse sentido, e a gente sabe que eles aprendem, até estudam, e o próprio comitê acaba às vezes ajudando eles em como, de alguma forma, simular uma deficiência, ou às vezes simular uma condição que às vezes é pior do que aquela que de fato ele tem, né? Você, como membro de uma delegação, você tem algum papel nesse sentido, de tentar identificar atletas de outras equipes onde você fala, olha, ele não era para estar aí? Ótima pergunta. Assim, em relação à fiscalização de outras deficiências, esse é um processo um pouco mais complexo, porque nós, como médico de nossa delegação, a gente acaba não tendo essa ascendência no sistema de classificação. Até porque nos grandes jogos, a ideia é que seja a classificação zero, é que todas as classificações tenham sido feitas em outras competições regionais e nacionais. E aí você obtém uma classificação internacional por uma banca internacional nessas competições. É óbvio que a gente, como médico, entendedor de patologia e, consequentemente, médico do esporte, como aquela patologia atua na fisiologia do exercício, a gente acaba municiando de informações daquilo que a gente está observando, de eventuais adversários que possam estar mal classificados. Então, a gente junta a documentação médica, o pessoal da área de performance vai juntar documentações performáticas. Nós temos um setor específico de classificação aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente junta uma documentação para eventualmente lançar um protesto, né? E esses protestos vão ser analisados nas competições por uma banca especializada, que geralmente vai um membro educador físico, treinador, e um membro da área de saúde, que é ou um médico ou um fisioterapeuta. No caso da oftalmologia, a classificação é sempre médica. Então, nessa questão, a gente tem um papel também de fiscalização, mas não é tão direto nem indireto. O que mais a gente atua é dentro da nossa delegação. É para ajudar o nosso grupo de classificação e o nosso grupo de treinamento e performance a adequar melhor a alguns atletas a fisiologia que ele tem de potencial. Às vezes a patologia ela é bem difícil de mensurar, né? E principalmente as neurológicas. E a gente, como médico entendedor ali de como funciona essa fisiopatologia, a gente consegue orientar o grupo de treinadores e de performance, falar, olha, dá para ir mais. Ele tem um grupamento muscular aqui que funciona e ele está mal treinado.
Ou falar assim, olha, essa lesão está acontecendo por esse desbalanço muscular, porque essa patologia pode levar a isso, etc, etc. Então, a gente tem um olhar diferente ali com relação à performance e, consequentemente, em relação à classificação. E já na admissão, a gente acaba ajudando no processo de entrada no movimento paralímpico, fazendo o diagnóstico correto. Porque muita gente vem de fora, muitos atletas vêm de fora com diagnóstico incompleto, incorreto, não sabe direito o nível da lesão, a funcionalidade. E aí a gente acaba fazendo o exame clínico, vários exames complementares, para entregar para o grupo de classificação fazer um pedido adequado de classificação para aquele atleta nosso. Então, a gente já conseguiu aqui mudar vários atletas de classes, às vezes que estava numa classe de uma deficiência motora com perda de força para ir para uma classe, por exemplo, de paralisia cerebral, que era muito mais vantajosa para o atleta, né? E fora alguns casos que tem deficiência mista, conforme você falou. A gente consegue refinar um pouco a pesquisa a entregar mais dados para a classificação. Então, é muito, muito comum a presença do médico no processo de classificação, seja para nosso favor ou contra o adversário nosso. Ótimo. Alguma dessas condições, elas têm tratamento. Não que a doença vai ser curada, mas ela pode ser melhorada a deficiência, né? Então, como exemplo, a espasticidade. Você pode usar, existem recursos para você tentar diminuir essa espasticidade. Você disse que a classificação, quando você chega numa Paralimpíada, por exemplo, a ideia é não se falar em classificação lá. Mas você pode aproveitar, por exemplo, uma janela da última classificação para tentar, talvez não tratar ele antes da classificação e tratar depois, com foco em estar chegando numa condição melhor do que ele foi classificado? Pois é, existe talvez uma espécie de doping da classificação, quando alguns países podem, por exemplo, aumentar a espasticidade durante o processo de classificação, e aí existe, por exemplo, banho gelado, uso de benzodiazepínico, né, estressar o atleta antes da classificação, você acaba aumentando a espasticidade no momento da classificação. E aí quando você tira todo esse estresse, ele vai lá e compete. Eu sempre comparo isso aí mais ou menos como funciona na pesagem das modalidades de luta, né? Você precisa perder peso, fica bem magrinho na hora da pesagem, e na sequência você ganha peso tudo de novo, reidrata, come para voltar ao seu peso original. De um certo modo isso existe sim, para isso que o processo de classificação ele está sempre em evolução e ele continua na competição. Então geralmente na bancada você recebe uma classificação temporária. Essa classificação ela é revista ao longo da própria competição, e aí você tem tanto protestos quanto a própria banca de classificação, ela pode revisar aquela classificação daquele atleta. Então, isso sim, que você falou, é uma situação bem específica e acontece mesmo, tá? Ótimo. Uma outra condição que você certamente se depara diariamente é quando tem um atleta que precisa de um tratamento. A primeira preocupação desses atletas paralímpicos é com a classificação deles, né? Então, se aquilo lá vai eventualmente desclassificar ele na categoria que ele compete, ou fazer com que ele vá para uma categoria com uma deficiência mais leve, né? Essa é de fato uma preocupação. Você usa esse tipo de informação na hora do seu tratamento? Você oferece o tratamento? Como é que funciona isso? Olha, esse limite entre você ter um ganho de performance e o tratamento, e esse ganho de performance está relacionado a uma mudança de classificação, em algumas condições ele é um limite tênue, tá? Mas na grande maioria das vezes, os tratamentos que nós fazemos, eles não conseguem mudar uma condição tão grande assim do atleta, na maioria dos casos. Mas vou te dar um exemplo que, inclusive, é um exemplo de fronteiras que acontece uma assimetria no mundo inteiro. Na África, por exemplo, a catarata é uma patologia que não tem tratamento em vários países, porque não tem recurso. Só que você vai na Europa, você vai aqui na nossa América do Sul, você tem um tratamento rápido para a cirurgia, etc. E aí os africanos falam, no meu país eu não enxergo porque eu tenho catarata e essa patologia para mim não tem tratamento. Então
existe uma polêmica nessas patologias que tem tratamento num país e não tem outro. Então, isso acaba sendo discutido caso a caso. A situação individual daquele atleta que naquele momento não tem tratamento, ele tem que ser definitivo, acaba passando em termos de classificação. Mas na hora que a gente está tratando um atleta, é muito mais pensando no aumento da performance ali, para ele performar, tratar uma lesão ou uma condição neurológica, que ele possa performar melhor. Tá? Quando o limite é tênue, cabe realmente à banca de classificação fazer essa análise. Agora, tem alguns países e treinadores que ficam tentando controlar a performance ali para não ultrapassar determinados limites de classe e, eventualmente, fazê-lo passar para uma classe maior. Está melhor o processo, né? Isso evoluiu principalmente de Barcelona para cá e principalmente após a criação do Código Internacional de Classificação, que foi aprovado em 2007, de ter parâmetros mais específicos de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com as definições da Organização Mundial de Saúde. Então, melhorou os diagnósticos. Tá? Mas o processo de classificação, o tempo inteiro está sendo revisado. Tem atleta que era mega medalhista, de repente muda o processo, ele já está fora do processo, ele era um borderline alto, né? Ele já passa a ser um indivíduo sem deficiência para o movimento paralímpico, não para as leis do país. Então, isso sempre é muito polêmico. Isso vai até no caso, por exemplo, determinadas discussões, né? Se a gente for debater caso a caso, a gente vai longe. Ótimo. Existem algumas deficiências em que o atleta ele pode desenvolver já mais de nascença e outras condições em que ele vai desenvolver ao longo da vida, né? Então, por exemplo, um traumatismo craniano, né? Ele vai levar a certas deformidades, mas muitas vezes ele teve um histórico de prática esportiva, às vezes até competitiva, de alto rendimento, né, até atletas olímpicos, e que de repente vem no esporte paralímpico. Você tem outras pessoas que já têm essa deficiência, às vezes desde a adolescência. Isso muda alguma coisa no esporte paralímpico? Pode ser vantajoso numa coisa, desvantajoso na outra? Como é que vocês avaliam isso? A quantidade de, por exemplo, você deu um bom exemplo que é um paralisado cerebral congênito, ou de problemas perinatais, né? E, geralmente a maioria dos casos é perinatais, de uma lesão do neurônio motor 1 por um acidente, ou um AVC, alguma coisa do tipo. Existe uma diferença de acordo com o background esportivo que o atleta já tem. Se você já tem um nível cognitivo, motor elevado, e você tem uma lesão, a probabilidade de você ir para o esporte paralímpico e se dar bem é muito maior. Mas, obviamente, vai depender de muitos fatores, como quais são as suas principais valências físicas, se é resistência, se é força, qual é o seu desejo esportivo. O fato é que quem é paralisado cerebral de problemas perinatais precisa muito do estímulo de instituições que o estimule a ter a reabilitação lá na infância. Por exemplo, em São Paulo, a ACD, o Sara Kubitschek, né, que trabalham diferentes formas de reabilitação. Ou seja, é o estímulo ao exercício, à motricidade, que vai determinar o perfil esportivo do indivíduo. A gente acaba trabalhando de acordo com a classificação, mas é muito comum você ter o atleta sair drivando de vários esportes até ele achar aquele que ele tem o perfil ideal. Ótimo, legal. No esporte paralímpico, você tem uma importância, às vezes, de uma equipe de apoio técnica maior do que em outros esportes, e às vezes definidor, né? Como exemplo, você tem, especialmente modalidades para cego, então o futebol que você tem, as pessoas que estão tentando direcionar o gol, o posicionamento dos atletas, né? E no atletismo, que é o que a gente tem mais aquela imagem clara sempre do atleta guia, né?
Esse atleta guia, ele é um membro da delegação, no sentido, ele ganha medalha, ele passa por antidoping, ele pode ser substituído, porque, vamos dizer, às vezes você acompanhar um atleta de 200 metros rasos olímpico, não é, ele pode ser definidor de resultado, né? Quer dizer, acho que você vai ter casos em que às vezes o guia ele pode interferir negativamente na performance do atleta. E esses atletas são chamados atletas ou staff de apoio. Então você tem um exemplo no atletismo, os atletas guias, no futebol você tem o chamador, você tem também a nível da bocha, você tem calheiros que vão direcionar a calha, né, para a prática do esporte. Esse pessoal de apoio depende de cada esporte se ele vai ou não vai medalhar, tá? Mas em geral sim, a maioria medalha. Alguns passam por algum tipo de controle antidoping, mas muito mais do ponto de vista educativo, aí depende da competição. Mas eles quase nunca são testados, porque realmente a figura principal é o atleta. Aí depende da política de cada país também, se vai fazer algum tipo de premiação para esse atleta guia. Mas sim, ele é um atleta, e a gente até tem um caso de um atleta nosso guia que está na Olimpíada, irá para a Paralimpíada como guia de um dos atletas, e ele também pode ser substituído. Obviamente que não é ideal, porque você passa o ciclo inteiro treinando com um atleta, mas caso aconteça uma lesão, algum outro problema, ele pode sim ser substituído. Ótimo. E para finalizar essa conversa, Exager, eu queria falar a respeito de alguns equipamentos, né? Então, existem equipamentos que podem ser utilizados ou não, né? Então, no caso, vamos dizer, de um paciente amputado, tem muitos amputados que optam por não estar usando uma prótese, né, que usam muleta. Outros, até pela energia que é gasta ali. Outros preferem usar a prótese, depende muito do nível, de outras coisas. Os atletas, eles são classificados também de acordo com o tipo de suporte que eles vão poder usar. Então, por exemplo, olha, um amputado com prótese, amputado sem a prótese, como é que isso funciona? A gente precisa entender essa divisão funcional do esporte, que muitas vezes não tem a ver com como ele se locomove. Tá? Então, separar a questão locomoção do dia a dia escolha esportiva, tá? Às vezes é completamente diferente. Então, exemplo lá do basquete que eu dei, um amputado que senta na cadeira para jogar, tá? E tem aquele que você tem a prótese do dia a dia e a prótese de corrida, que é extremamente específica. Então, as próteses de corrida são de alta tecnologia. Existe uma disputa para os melhores atletas, como as marcas esportivas de roupas esportivas disputam os melhores atletas, as marcas de prótese também disputam os melhores atletas, tá? Então funciona dessa forma. Existem formas de você competir em uma cadeira que não tem movimento. Então você pode chegar na sua cadeira de rodas ou na sua muleta e sentar numa cadeira para jogar, que era o caso, por exemplo, dos arremessos. Você tem esporte que você senta no cavalo, que é o adestramento para equestre, e um esporte que você fica sentado no chão, que é o vôlei sentado, por exemplo. Então, a funcionalidade do esporte muitas vezes difere da funcionalidade do dia a dia. A maioria dos atletas do vôlei sentado, eles são amputados e usam suas próteses no dia a dia para fazer as atividades de vida diária e tiram a prótese para jogar sentado. Então, o que importa realmente é a funcionalidade do esporte versus aquele tipo de funcionalidade motora que ele tem, obviamente, no caso dos fisicultores. Ótimo. E os equipamentos, eles não são padronizados, né? Por exemplo, numa cadeira de rodas você pode ter diferentes tipos de cadeira, ou isso também passa por uma avaliação, por uma liberação. A gente tem cadeiras, vamos dizer, o que você falou, muito tecnológicas e outras que são bem mais simples, né? E às vezes um atleta pode precisar de uma mais simples ou de uma mais tecnológica, dependendo da deficiência dele. A questão de acesso também é muito diferente. Eventualmente você tem, vamos dizer,
empresas que desenvolvem material para amputados, eles estão em poucos cents. Então, é diferente de material esportivo para a população não paralímpica, onde você tem empresas no mundo inteiro, você tem empresas que estão no Brasil, estão bem estabelecidas aqui. Mesmo o Brasil, que é um país que tem está bem desenvolvida nesse sentido, certamente está muito atrás dos Estados Unidos, por exemplo, quando você fala em disponibilidade desses equipamentos. Talvez a gente está pegando uma geração que eles já estavam usando algum tempo atrás. Eles estão desenvolvendo coisas novas e o esporte paralímpico, certamente como olímpico, é um ponto, é um local de você testar isso daí, né? Quanto que essa diferença no equipamento se traduz em diferença no resultado esportivo? Bom, a gente vê muito essa diferença no caso das cadeiras de corrida. No atletismo, você vê uma diferença com o fabricante. Com relação às cadeiras, por exemplo, de esporte coletivo, como basquete, rugby, cadeiras de rodas, já há uma similaridade em relação à qualidade da cadeira, porque essencialmente a diferença no jogo está muito mais na técnica, na tática, na coletividade do que na própria cadeira. Quando você tem caso de prótese, como a gente falou, as principais ainda são marcas de fabricantes internacionais, principalmente Alemanha e marcas americanas, mas no Brasil já começa a ter um desenvolvimento de algumas próteses bem interessantes, as próteses laminares de corrida, que cada vez mais isso vai se tornando muito popular. Então, cada vez mais você vai ver o indivíduo tirar a prótese dele ali, ele sair do carro, ter a prótese dele que ele caminha, colocar a prótesezinha dele que ele corre e faz atividade física. Então, isso está se tornando no mundo cada vez mais comum. No Brasil já tem bons protéticos e algumas marcas nacionais já fabricando. E a ideia realmente é cada vez mais se popularizar. Legal, Wesley. Acho que a ideia era essa um pouco nessa discussão, é ter uma visão geral um pouco do funcionamento do esporte paralímpico. Obviamente que a gente tem que ter uma discussão depois de cada modalidade, cada deficiência específica, né? Mas acho que é uma discussão que, até para a gente tirar, acho que o esporte que tem muito mito, o esporte que tem muito, que se fala muita coisa, o que é justo, o que não é justo, né? E, no fundo, a gente tem que entender que isso tem tudo uma lógica, né? Quer dizer, vamos dizer, do mesmo jeito que você tem um jogador de basquete de 2,10 m com outro de 1,70 m, isso pode não ser justo. No esporte paralímpico também as pessoas não são iguais, né? Então, é entender tudo isso e ver como é que a gente pode tirar proveito disso para competir na maior vantagem possível, né? Além do treinamento, de tudo isso, né? Exatamente. A gente já sabe até que o esporte de alto rendimento, ele é excludente, né? Ele não é includente. O esporte paralímpico, ele busca a inclusão da pessoa com deficiência no esporte. Mas quando você vira esporte de rendimento, alto rendimento, vai buscar os melhores, vai vencer os melhores, e aí a gente vai ter tanto algumas sensações de injustiça, às vezes até algumas injustiças reais mesmo, mas é um processo em eterno desenvolvimento, né? Até a gente discute hoje em dia a classificação dos trans, aonde eles encaixam uma classe específica de trans, competindo com as mulheres, competindo com os homens. Então é uma discussão de classificação funcional. Então, classificação é algo que o esporte sempre teve que debater. Legal. Obrigado mais uma vez, acho que a discussão foi bem válida e que quem tenha chegado até aqui, que tenha aproveitado isso aí, Wesley. Obrigado mais uma vez. Maravilha, muito obrigado aí pelo carinho, pelas perguntas. Espero ter podido esclarecer e ajudar o pessoal curioso aí do universo da medicina do esporte e do esporte adaptado. Ótimo, obrigado mais uma vez.